O presidente Lula afirmou hoje que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem lado político e age para prejudicar o país. As críticas vêm no mesmo dia que o Copom começou a discutir a taxa básica de juros. O presidente Lula disse em entrevista à rádio CBN que Roberto Campos Neto não está preocupado com a autonomia do Banco Central. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Há uma semana, Campos Neto foi homenageado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Depois participou de um jantar na sede do governo paulista. Campos Neto teria sido sondado para ser ministro da Fazenda, caso Tarcísio de Freitas chegue ao Palácio do Planalto. Lula condenou a atitude do presidente do Banco Central. A quem que esse rapaz é submetido? Como é que ele vai numa festa em São Paulo, sabe, quase que assumindo a candidatura a um cargo do governo de São Paulo? Cadê a autonomia dele? A crítica do presidente acontece no mesmo dia em que o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, começa a discutir a taxa Selic, que é a base para os juros cobrados no país. A fala de Lula pressiona por uma nova redução da taxa, que está em 10,5%. O presidente também voltou a falar sobre reeleição. Se for necessário ser candidato, para evitar que os trogloditas que governarem esse país voltem a governar, pode ficar certo que os meus 80 anos virará em 40 e eu poderei ser candidato. Mas não é a primeira hipótese. Lula também afirmou que quer discutir com seriedade os cortes nos gastos públicos. Ainda nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o acordo em que a Petrobras vai pagar quase 20 bilhões de reais à União deve ajudar o governo a manter o equilíbrio fiscal. Tudo isso são instrumentos novos que dão condição à Fazenda de buscar os resultados ao longo do exercício, sem a necessidade de aumentar ou criar novos impostos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi procurado pela nossa reportagem.